Quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Eu já ouvi uma promessa aí que na próxima a gente vai fazer a cada 45 dias mais ou menos. Eu já ouvi uma promessa aí que no próximo, eu ia dizer churrasco de homens, né? Deixa eu espiritualizar, mas na próxima reunião de homens vai ter uma costela de chão aí, gente. Manto. Tinha um irmão ali, o pessoal me falou, o irmão aqui disse que sabe fazer costela de chão e vai fazer na próxima. Eu olhei para ele e falei, eu já te amo. João capítulo 16, a partir do versículo 5. Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem. Eu vou fazer uma construção aqui, mas você vai ver que na verdade ela é muito simples. Na minha cabeça eu até vou pregar bem rápido. Verdade. E antes da gente ler o texto, eu gostaria de recomendar só para você. O Harold Walker recomendou esse livro na última vez que ele esteve aqui. Irmão, eu sou chique pra cacilda. Inclusive tem uma recomendação minha aqui nesse livro. E é um livro do Bob Sorg, que é um dos caras assim que a gente mais gosta aqui. A Cruz. Então a gente tem esse material ali. É um livro assim muito precioso e necessário. João capítulo 16, a partir do versículo 5. Jesus está aqui um pouco antes, né, de ser preso para ser crucificado. E ele diz para os discípulos: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito mais que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, e por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Queridos, esse texto sempre me intrigou por alguns motivos. Né? Jesus era o Messias aguardado, esperado. Quem tem acompanhado aí a guerra lá entre Israel, né, e o Irã agora, quando você vê o Muro das Lamentações e você vê aqueles judeus ortodoxos ali na frente do muro orando, eles estão orando, clamando pelo Messias, porque não reconhecem Jesus. Mas essa era uma realidade já na época. Então Jesus era esse Messias aguardado, esperado. E Jesus se revelou para aqueles homens. Ele estava andando com aqueles homens por 3 anos e meio, né? Ele fez milagres, ele curou pessoas, ele libertou, ele ensinou, ele trouxe o entendimento das Escrituras. E o que poderia ser melhor para aqueles homens do que ter a presença do Messias junto com eles? Muitos séculos estava se esperando o Messias. E quando Jesus está com eles, depois de 3 anos e meio, Jesus faz essa declaração muito interessante. E Jesus diz: olha, eu não vou estar mais com vocês. E ele diz: eu preciso ir. É melhor para vocês nesse momento que eu vá, para que o Espírito venha. Então, quando eu olhava para esse texto, há muitos anos já, eu lembro que essa foi até uma discussão que eu tive com o pastor Luciano Subirá uma vez. Fica claro para mim aqui como Jesus ele priorizou a presença do Espírito Santo.
Então ele está dizendo, olha, eu sei que vocês me esperaram, eu sei que vocês estão tristes. Jesus fala, porque eu disse que não vou estar no meio de vocês, mas ele está querendo convencer aqueles homens, e ele diz, olha, entendam, é para o bem de vocês que eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Então o que ele está fazendo aqui é priorizar a presença do Espírito Santo. Ele está dizendo, nesse momento é melhor para vocês que o Espírito esteja no meio de vocês do que eu. Então, apesar dessa declaração, para mim ser muito claro, e ser muito claro que Jesus estava priorizando a presença do Espírito Santo, eu tinha dificuldade de entender por quê. A gente sabe do Pentecostes, a gente sabe que isso trouxe poder para a igreja, né? A gente sabe que com isso nós andamos no mesmo Espírito que Jesus, mas parecia uma coisa muito subjetiva, Jesus priorizar aqui a presença do Espírito. Eu vou dizer para você, se eu fosse um dos discípulos aqui, eu preferiria bem mais a presença de Jesus. Se ele perguntasse para mim, o que você prefere, que eu fique ou que o Espírito venha? Eu ia dizer, não, Jesus, fica com a gente. Né? Porque talvez eu tenha focado muito simplesmente na comparação lógica da presença mística do Espírito Santo à presença física de Jesus. Só que, querido, eu estou falando isso de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Quando eu continuei lendo esse texto, Jesus vai falar da função do Espírito. E ele não fala nesse momento aqui do poder do Espírito, ele não fala das línguas, ele não fala do poder para curar, para fazer o que ele fez. Mas Jesus apresenta a obra do Espírito como uma obra de revelação de Cristo. Ele apresenta o Espírito e a obra do Espírito de convencer a nós e ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é muito interessante porque Jesus, me lembra o pastor Francisco, né? Que ele dizia que a mensagem dele tinha 7 pontos, ele tinha pregado só 3. Eu tinha mais 4 pontos, mas vocês não estão preparados para ouvir. Então é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, eu teria muitas outras coisas para falar para vocês, mas vocês não suportariam agora. Então o que ele está dizendo, olha, vocês não conseguem receber isso, mas quando o Espírito vier, tudo vai ser diferente. Aquilo que vocês não podem entender, aquilo que vocês não podem receber de mim agora, quando o Espírito vier, vai ser diferente. Quando o Espírito, ele vai chamar de Espírito da verdade, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, ele diz, o Espírito vai guiar vocês pela verdade. E Jesus faz aqui uma comparação muito simples, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a todo tempo ele fez questão de dizer que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazendo, e ele dizia que o objetivo, a missão dele era não só fazer o que o Pai queria, mas trazer glória ao Pai. E você vai perceber que ele coloca o Espírito Santo na mesma posição. Então ele vai dizer, o Espírito vai ouvir de mim. O Espírito vai testificar sobre mim. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar apenas o que ele ouvir, e ele me glorificará, porque ele receberá do que é meu. E qual é a ação do Espírito depois? Ele tornará conhecido de vocês. Então aqui fica muito claro para mim essa posição do Espírito Santo, não só como consolador, como aquele que traz poder, mas essa posição do Espírito Santo de trazer um nível de revelação. Então por isso é que ele disse, o Espírito receberá o que é meu e ele tornará conhecido de vocês. É muito interessante porque ele vai repetir isso 2 vezes no final, né? Ele diz assim, vamos voltar lá no texto. Final do texto, ele diz, ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido de vocês. Então fica claro aqui, querido, o papel do Espírito Santo em revelar Jesus, em revelar quem Jesus é
e tornar isso conhecido dos discípulos. O Espírito revelaria Jesus. Algumas vezes nas Escrituras, o Espírito de Deus vai ser chamado também de o Espírito de Cristo, e uma vez pelo menos a Bíblia fala do Espírito de Jesus Cristo. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 8. Você já vai entender onde eu quero chegar. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, repita comigo, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, aonde eu quero chegar em tudo isso? Por que Jesus priorizou a presença do Espírito Santo? Porque a revelação do Cristo em nós, do Cristo nos discípulos, seria maior do que a revelação de andar fisicamente com Jesus. Você está entendendo? Então, o que Jesus está dizendo é: eu tenho andado com vocês, eu tenho me manifestado a vocês, eu tenho ensinado as Escrituras a vocês, eu tenho ensinado o coração de Deus para vocês, eu tenho feito um depósito em vocês, mas quando o Espírito vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Agora pensa, querido, numa coisa, você vai ver, eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca tinha visto antes, mas depois que você entende isso, fica tão claro que é simples. O que, em última instância, o que significa o Espírito Santo convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo? Pecado, justiça e juízo falam da mensagem do Evangelho. O que Jesus estava fazendo por aqueles 3 anos e meio era ensinar para aqueles homens a mensagem do Evangelho. Então, para que a mensagem do Evangelho seja compreendida de forma integral, eu preciso entender primeiro do que eu fui salvo. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, o quão terrível é o pecado e a natureza do pecado. Eu preciso entender o que foi necessário para que o pecado fosse reparado no mundo. Eu preciso entender o que foi necessário para que o pecado fosse reparado na minha vida. Eu preciso entender, e aí a gente vai entendendo tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com os sacrifícios. Eu preciso entender que o pecado exige reparação. Eu preciso entender que o pecado exige justiça. Eu preciso entender que o pecado exige derramamento de sangue. Eu preciso entender que o pecado exige juízo. Eu nunca vou entender a graça de Deus de verdade se eu não entender primeiro o que é o pecado e quais as consequências do pecado. Então, quando eu entendo o que é pecado, eu consigo entender que Jesus se fez justiça por mim. Então, você entendeu? A gente falou de 2 coisas aqui já: de pecado e de justiça. Então, quando eu entendo que Jesus se fez justiça por mim, mas eu rejeito isso, o que sobra? Juízo. Então essa é a mensagem básica do Evangelho: pecado, justiça e juízo. Então por isso, qualquer mensagem da graça de Deus que exclui a gravidade do pecado, ela é incapaz de conseguir revelar a grandeza da graça. Eu só consigo entender como a graça é grande quando eu entendo como o pecado é terrível. Então, mais uma vez, Jesus está andando com esses homens, ele está pregando, ele está ensinando por 3 anos e meio, mas ele diz: agora eu preciso ir. Sabe por quê?
vocês têm me visto, vocês têm andado comigo, vocês têm me ouvido, mas agora vocês precisam de revelação sobre todo o depósito que eu fiz na vida de vocês. Vocês têm estado comigo, mas a partir desse momento eu preciso estar em vocês. Porque aí a revelação de tudo que eu estou ensinando vai vir. O Espírito vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer com que vocês entendam a mensagem do Evangelho de uma forma que vocês não compreenderam até agora. O Espírito vai tornar conhecido de vocês o que é meu. Você consegue entender isso? Então, antes de entender a graça, querido, olha como isso se amarra em toda a Escritura. Quando Deus quer se revelar para o homem, qual é uma das primeiras coisas que acontece lá no início, querido? Lá no Êxodo. Deus traz a lei para Moisés. E pela lei, eu descubro como o pecado é terrível e que eu mereço a morte. O apóstolo Paulo vai falar isso, Hebreus vai falar disso, né? Romanos capítulo 8, Paulo vai falar muito disso. Ele vai falar: a lei fez eu conhecer que eu sou pecador e que o salário do pecado é a morte e que eu mereço a morte. Mas depois disso eu consegui entender a graça de Deus. A revelação da graça vem mediante a revelação do pecado, e a revelação do pecado vem mediante ao conhecimento da santidade de Deus. E a resposta para todas essas coisas é Jesus. Então eu acredito que todo mundo passou por isso, lendo as Escrituras, assistindo The Chosen, né? Mas todo mundo aqui já imaginou, cara, como será que foi para esses homens andar com Jesus, conhecer Jesus como homem? Que privilégio esses discípulos tiveram, que eles viram, que eles ouviram. E entenda que isso não muda, claro que eles foram muito privilegiados. Agora, a revelação do Cristo em nós precisa ser maior do que a revelação daquilo que aqueles homens tiveram. Ela é uma revelação do Espírito. Então por isso Jesus diz: é para o bem de vocês que eu vou. Queridos, eu olho para tudo isso e eu entendo que existe uma necessidade tão grande da gente voltar para a essência do Evangelho, a gente voltar para o entendimento da revelação de Jesus. Eu acho que nesse momento a gente talvez devesse fazer uma pergunta para nós mesmos, que parece uma resposta muito fácil, mas a impressão que eu tenho é que a gente está cada vez mais distante dela. E essa pergunta pode parecer óbvia a resposta, mas a pergunta é: será que nós somos suficientemente cristocêntricos? Será que a gente entende de verdade a centralidade de Jesus na igreja, na adoração, na comunhão, na ceia? Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 29. Êxodo 29, 38. Talvez a sua Bíblia traga um subtítulo aí, dizendo sacrifício contínuo, mas eu quero ler esse texto com você já isso no seu coração. A Bíblia está falando aqui de um sacrifício que era chamado de sacrifício contínuo. Então vamos lá, Êxodo capítulo 29, versículo 38. Deus está dando uma ordem aqui para Moisés sobre um sacrifício diário que deveria ser feito. Então a Bíblia diz assim: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de um ano. Um pouco lá para frente ele vai falar de cabrito também. Então eu até fui estudar isso. Os historiadores dizem que quando Deus dá essa ordem, eram sacrificados tanto cordeiros quanto cabritos, mas com o tempo eles acabaram usando só o cordeiro. Mas houve um tempo em que os 2 animais eram sacrificados. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada.
Ofereça um outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereais e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Então Deus dá uma ordem aqui, de que todos os dias, né? Isso aqui fala, quando você vai estudar e você vê o histórico de Israel, normalmente isso aqui era feito de manhãzinha mesmo, antes do dia nascer, quando o dia está nascendo, e no pôr do sol. Então Deus dá uma ordem para que todos os dias aquele cordeiro fosse sacrificado, né? Eles deveriam ser feitos 2 vezes, e a diferença, eu não sei se você sabe, de um cordeiro para uma ovelha, é que a gente chama de cordeiro o animal até ele completar 1 ano. Então, o que Deus estava falando aqui, quando eles falam do sacrifício de um cordeiro, é que deveria ser um animal novo, um animal que está ainda caminhando para a vida adulta. E para mim parece claro que isso fala, né, da pureza, da inocência, e Deus diz: todos os dias vocês vão oferecer um animal desse para mim. Eu lembro que uma vez eu tive uma experiência muito forte. Eu passei uns 15 dias mais ou menos na África, e eu fui um dia em um culto numa das igrejas maiores que tinha lá, que era uma igreja, sei lá, cabia umas 200 pessoas, né, só de africanos, e inclusive na língua, no dialeto local deles, o Swahili ou o Maasai. E no meio do culto, primeiro, irmão, foi estranho, porque primeiro no meio do culto da adoração eles pegaram um monte de galho de árvore e começaram a sacudir. Eu falei, cara, interessante isso. Mas aí no meio da adoração, daqui a pouco entra um casal puxando por uma corda um bode preto, irmão. Eu falei, pronto, é agora que o pau vai fechar, vai rolar um sacrifício, o culto vai virar uma missa negra, né? E foi muito estranho, o pau torando a adoração e eles carregando, né, aquele animal. Depois eles me explicaram que aquele casal não podia ter filhos, e Deus fez um milagre na vida deles, e eles vieram agradecer a Deus pelo milagre do filho, trazendo um bode preto, é claro. Faz sentido. O bode acho que não foi nem morto, aquele momento foi usado para comida depois. Agora, uma coisa que eu percebi lá na África, né? E querido, é muito restrito a alimentação e tudo, mas quando você vai para as tribos, e eu fui para essa tribo Maasai, talvez você já tenha visto os Maasais em algum documentário, né? Eles são muito altos, assim, perto de 2 metros de altura, muito magros. Eles usam uma saia xadrez, vermelha e preta, e eles dão uns pulos muito altos, é a dança deles, né? Eu não tenho coordenação, porque eu mexo a parte de cima ou a de baixo, ao mesmo tempo, de cada vez. E se eu tiver mascando chicletes, eu não consigo, né? Então, mas eles dançam e pulam, então é muito característico e muito interessante. E quando eu cheguei lá no meio da tribo mesmo, eu vi que eles criavam cabritos, muitos cabritos, né? E é sinistro, porque em volta daquele cercado de cabrito, eles enchem de... Gente, parece uma coroa de espinho mesmo, porque é um monte de galho de madeira com as pontas apontadas para fora. Eu falei, cara, por que eles não fazem uma cerquinha normal? E aí o pessoal me falou, é porque tem muito leopardo aqui. Eu falei, ah, que bom, né? E eles me falaram, olha, isso aqui é basicamente a sobrevivência deles, é milho, mandioca e esses animais, né? Eles tiram leite desses animais e comem esses animais. E irmão, me deu uma brilhante ideia. E eu falei, cadê o dono disso aqui? Eu quero comprar um cabrito desse, e eu quero matar esse cabrito para a gente comer. Irmão, não fica escandalizado, tá?
Talvez tenha algum vegano aqui, né? Esses dias eu estava... Às vezes, quando eu não tenho nada para fazer, minha diversão é ficar cutucando os perfis na internet. Esses dias eu estava correndo um Reels ali, e aí apareceu um perfil de uma vegana. E aí aí tinha um cachorrinho e um porquinho. E aí o vídeo era assim, o cara chegava com um biscoitinho e dava a mão pro cachorro, o cachorro dava a mão e ele dava um biscoitinho. E aí tinha um porquinho, filhotinho. Aí ele estendia a mão, o porquinho dava a patinha também, ele dava um biscoitinho. Aí tinha um monte de carinha chorando, dizendo assim, ai, porque a gente ama um e come o outro. Aí eu respondi. Eu falei, porque cachorro não pururuca. Eu não resisti, gente, perdão. Você tem um vegano aí, perdoa nós. Agora lembra que o apóstolo Paulo fala que o débil não come carne, né? Gente, mas voltando. Aí eu olhei aquele cabrito e eu falei, cara, eu quero comprar um cabrito desse e eu quero matar esse cabrito aqui. Irmão, a minha intenção era mesmo, eu falei, cara, eu quero me sentir como aqueles sacerdotes, como Abraão se sentiu. Então, eu lembro até que eu falei que eu queria comprar, e aí um cara da tribo falou, ele é pastor, ele é um líder espiritual. O pessoal falou, ele falou, não, então eu quero dar o cabrito para ele. E aí, 2 daqueles Maasai trouxeram o cabrito para mim, e eles me falaram como que matava. Irmão, se você tem estômago fraco, tem balde ali, ó. E eu sei, você está na tensão, né? Eu estou vendo a tensão de vocês. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram... Irmão, eu vou falar, talvez choque você, porque me chocou. Eu quase voltei atrás. Quando eles trouxeram aquele cabritinho, ele tremia. Ele não tentou fugir, ele não fez som nenhum, mas ele só ficava tremendo. Quando eu vi aquele bichinho tremendo, foi a hora que eu quase desisti. Mas eu falei, cara, eu estou aqui na África, quando que eu vou ter uma oportunidade dessa de volta? E aí eles viraram aquele animalzinho de barriga para cima, e eles me ensinaram, você pega na queixada aqui, né? Então ele está deitado aqui, se segura o queixo. Eles me deram uma faca bem afiada mesmo. E eles falaram, você segura o queixo e você degola. E eu lembro que o maior medo que eu tinha é, cara, eu tenho que botar toda a minha força para degolar esse animal, porque eu não quero que ele fique sofrendo. Eu quero que seja o mais rápido o possível. Mas quando eu segurei a queixada e eu dei a primeira facada, assim, eu cheguei a ver a medula dele, quando abriu o primeiro corte, assim. Quase, né, foi para lá da metade do pescoço. Mas a hora que eu cortei, o sangue verteu e chegou a espirrar, sujar meu tênis de sangue com esguicho assim. E daí eu, para rápido, para aquele animal não ficar sofrendo, eu dei mais uma e aí cortou a medula e ele parou na hora. E aí a gente, né, abriu aquele animal, preparou. Mas por que eu estou contando tudo isso para você? Querido, aqueles sacerdotes, todos os dias, de manhã e à noite, eles precisavam pegar um animal daquele no colo. Eles sentiam o peso daquele animal, eles sentiam aquele bichinho tremendo no colo, em silêncio, sem resistência. Todos os dias, no início da manhã e no final do dia, eles degolavam um animal daquele, eles viam a vida indo embora sem resistência nenhuma, eles sentiam o cheiro do sangue no ar, eles sentiam com certeza, né, o sangue daquele animal que escorre pela sua mão quando você mata um animal desse. Uma coisa que me marcou, né, eles têm olhos grandes, com certeza o sacerdote via todo dia
os olhos sem vida daquele animal depois do sacrifício. E essa oferta era chamada de tamid, que fala, tamid significa contínuo ou perpétuo. Deus deu um nome para essa oferta, que é oferta contínua ou oferta perpétua. Todos os dias, o sacerdote precisava lembrar do pecado. Todos os dias o sacerdote precisava lembrar da morte. Todos os dias o sacerdote precisava lembrar do cheiro do sangue antes de se apresentar a Deus. Ele não podia chegar na presença de Deus antes de oferecer esse sacrifício, antes dessa oferta de ação de graças e essa oferta pelo pecado. Agora a Bíblia diz que depois disso, Deus recebia o sacrifício, Deus recebia a oferta queimada. A Bíblia diz que ele recebia como aroma suave e agradável. E depois, qual era a consequência disso? É que Deus se encontrava com o sacerdote na tenda do encontro. Por que tem esse nome? Porque é justamente o lugar que Deus separou para se encontrar com o homem e falar não só com o sacerdote, mas falar com o povo. Agora, para que esse encontro acontecesse, o sacerdote precisava que esse sacrifício precedesse ele, que esse sacrifício fosse antes dele, diante dele. Eu quero que você vá comigo para Efésios capítulo 5. Olha como Deus ele vai amarrando as coisas para que a revelação ela possa ser sustentada. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que Jesus está dizendo assim é: aquela oferta lá apontava para mim, me simbolizava. Então Jesus é esse sacrifício agradável a Deus. Vá comigo agora para Hebreus, capítulo 7. A gente vai ler 2 trechinhos aqui, é importante a gente ler. Hebreus capítulo 7, 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Então o que ele está dizendo é o seguinte: por que tinham muitos sacerdotes? Porque o sacerdote ia prestando seu ofício até morrer, e quando ele morria, ele tinha que ser substituído por outro. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas. Repita comigo: de uma vez por todas. Quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Agora vai um pouquinho para frente comigo, Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos representava também o lugar onde Deus se manifestava. Ali não só na tenda do encontro, mas aqui era uma manifestação maior, que só o sumo sacerdote tinha uma vez por ano, quando era feito sacrifício no Santo dos Santos. Então vamos voltar lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele está fazendo uma referência ao que o sacerdote fazia, que antes do sacrifício ele se lavava com água. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então olha só, o sacerdote oferecia o sangue de animais dia após dia, para que ele e o povo pudessem ter um encontro com Deus. Mais uma vez, Deus sentiu o cheiro do sangue, Deus sentiu o cheiro do sacrifício. Deus diz que aquele cheiro era agradável, e isso fazia com que o sacerdote tivesse acesso a Deus. Isso permitia que o sacerdote tivesse um encontro com Deus. Agora Jesus, ele é tanto sumo sacerdote, como ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote que se apresenta diante de Deus para oferecer o sacrifício, mas depois ele é o próprio sacrifício também. E ele não é apenas o sacrifício perfeito, mas como o texto vai dizer, e isso se repete algumas vezes no Novo Testamento, Jesus é o sacrifício uma vez por todas. Jesus é o sacrifício permanente. Jesus é o sacrifício perfeito, e Jesus é o sacrifício contínuo. Isso é tamid. É o sacrifício que sempre continua em favor de nós. Então, ele não é o sacrifício contínuo, porque Jesus continua constantemente morrendo por nós, mas ele é o sacrifício contínuo, porque ele foi sacrificado uma vez por todas. Olha, você já deve ter ouvido, e eu tentei entender isso biblicamente, eu tentei entender aonde começou esse conceito, porque eu ouvi isso várias vezes, né? Várias pessoas dizendo assim: olha, quando Deus olha para você, Ele vê você através de Jesus, Ele vê você através da cruz. Antes de ver você, Ele vê Jesus. Isso é uma coisa altamente difundida. Quem já ouviu isso? Todo mundo, levanta a mão bem alto que já tinha ouvido isso. A maioria já tinha ouvido isso. E eu fiquei olhando para as Escrituras, tentando entender de onde vinha esse conceito, e o que eu entendi que vinha mais perto disso, é quando a Bíblia diz que quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Agora eu descobri que Spurgeon disse uma frase, e eu acredito particularmente que quando você vê um pastor falando isso, isso vem primeiro dessa frase, que é uma frase conhecida de Spurgeon, e ele diz assim: se bem que ele vê pecado em ti mesmo, agora, quando ele olha para ti através de Cristo, ele não vê pecado. Então eu acredito que isso aqui, esse conceito veio de Spurgeon. Agora, querida, eu vou ser sincero e transparente com você. Apesar de esse conceito ser muito bonito, eu tive sempre a impressão de que ele parecia um pouco forçado. Sabe, eu entendo o conceito, mas alguém afirmar para você: não, Jesus está olhando para você, mas Deus está olhando para você, mas antes de ver você, Ele vê a cruz. Cara, bonito, tem um sentido, mas não tem nada na Bíblia que eu entenda que respalde isso. Então, o meu pensamento era: Jesus morreu por mim, Ele pagou pelos meus pecados e a dívida está paga, ponto. É por isso que eu tenho acesso a Deus. O véu foi rasgado, então eu tenho livre acesso, porque a dívida foi paga. Mas essa ideia de Deus olhar para mim e ver primeiro Jesus, ver primeiro a cruz, parecia um pouco forçada. Mas eu quero que você vá para um texto comigo, Hebreus capítulo 13. Olha só como ele vai falar da mesma referência que é dada no Antigo Testamento para o tamid, que era o sacrifício contínuo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, por meio de quem? De Jesus, um sacrifício continuamente
a Deus de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Jesus é o sacrifício uma vez por todas, é o sacrifício contínuo. E nós devemos oferecer para Deus como sacerdote, porque é o que Hebreus está falando aqui, um sacrifício contínuo. Agora, que sacrifício contínuo é esse que nós apresentamos diante de Deus? É confessar continuamente, diariamente, o nome de Jesus e tudo que Ele representa como sacrifício dos nossos pecados. A Bíblia vai falar várias vezes sobre o sacrifício perfeito. Agora, qual é o sacrifício perfeito para Deus? Jesus. Qual é o sacrifício de aroma suave para Deus? Jesus. Qual é o sacrifício de aroma suave que a gente leu ali em Efésios 5, 1 e 2? É Jesus. Então, quando eu olho para tudo isso, querido, eu entendo que quando nós nos achegamos na presença de Deus, nós devemos apresentar para Ele o sacrifício perfeito em nosso favor. Que sacrifício é esse? Jesus. Nós chegamos diante de Deus mostrando e oferecendo diante dEle o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Mais uma vez, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, eu olho para isso e eu vejo que continua havendo um sacrifício diário, constante, permanente, quando, por meio de Jesus, nós continuamente oferecemos sacrifícios de louvor. Agora, o que isso significa, querido, na prática? Isso significa que quando nós vamos na presença de Deus, a gente não só entra na presença de Deus, porque lá, 2000 anos atrás, Jesus deu a vida por nós e rasgou o véu, e nós temos acesso ao Pai, mas isso aponta mais uma vez para a centralidade de Cristo no Evangelho. Isso significa que toda vez que nós entramos na presença de Deus, assim como o sacerdote fazia, antecedendo ele, o sacrifício daquele animal, a gente entra na presença de Deus, apresentando Jesus. Por isso que fala que nós oferecemos a Ele sacrifícios por meio do sangue de Jesus. Nós temos livre acesso por meio do sacrifício de Jesus. Então, quando nós entramos na presença de Deus, Deus recebe esse sacrifício em nosso favor. Então, uma das coisas que isso aponta muito para o meu coração, e eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro do Timothy Keller chamado A Igreja Centrada, e ele falou uma coisa, querido, tão simples, mas que mudou o meu conceito de pregação. Ele disse assim: não pode haver hoje nenhuma mensagem, mesmo que seja totalmente expositiva do Antigo Testamento, que não aponte para Jesus. E aí eu entendo que quando nós adoramos, querido, nós temos uma adoração que é uma adoração cristocêntrica, que fala de Jesus, de quem Jesus é, dos atributos de Jesus. Nós estamos entrando em adoração, apresentando para Deus Jesus. Você está dizendo: Deus, é isso que eu te trago, é esse sangue que eu te apresento. Eu tenho ousadia e coragem para entrar na sua presença, porque eu estou carregando aqui o sangue do Cordeiro. Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, se senta à direita do Pai. Ele está lá como Rei, como Senhor, mas no final de toda a história, no julgamento de todas as coisas, a Bíblia diz: quem é digno de abrir o livro? O Cordeiro.
Porque mesmo quando Jesus está já na posição de estar sentado à direita do Pai, como Rei, como Senhor, Ele é adorado no céu como o Cordeiro que foi morto, mas vive, ressuscitou. E tudo isso aponta para nós, querido, da centralidade de Jesus no Evangelho, na adoração. A gente fala aqui tanto sobre atrair a presença de Deus, sobre construir um lugar para que Deus possa trazer a habitação dEle, um lugar onde Deus queira estar. Agora, o que atrai a presença de Deus? Jesus. Deus, através da lei no Antigo Testamento, Ele dava a ordem do sacrifício, e quando o sacrifício era feito da forma certa, Deus se encontrava com o sacerdote. Quando os sacrifícios agradavam a Deus, Ele derramava fogo do céu. Então, quando nós oferecemos para Deus um sacrifício que lhe agrada, a presença de Deus vem. A ordem de Jesus para nós na ceia é: vocês vão permanecer fazendo isso após vez, após vez, após vez, após vez, até que eu venha. E o que nós celebramos na ceia? A carne e o sangue de Jesus. A gente está lembrando ali do Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. E quando nós celebramos a ceia é a celebração da comunhão em torno de Jesus. Quando nós dividimos aqui do pão e do cálice, nós estamos dizendo: nós somos aqui o corpo de Jesus, e o mesmo sangue que corre em mim, corre em você. E é isso que nos une, porque a gente está ligado ao mesmo corpo, o mesmo sangue corre em nós. E mais uma vez, tudo vai apontando para Jesus. Eu não sei se isso é tão forte para você, mas quando eu estava lendo e estudando essas coisas, eu fiquei pensando nas canções que a gente canta aqui e falam de Jesus. A gente está entrando na presença de Deus, apresentando Jesus. A gente está dizendo: Deus, eu tenho coragem de entrar aqui, porque o Cordeiro está indo na minha frente, não morrendo dia após dia, mas dia após dia, o sangue que foi derramado está sendo apresentado diante de Deus. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que Deus sempre vem restaurando algumas verdades. A gente está falando sobre isso há muito tempo aqui, e eu acredito que o chamado de Deus para nós, queridos, nesses dias, e eu acho que isso é uma coisa que Deus vai fazer pelo menos, pelos próximos 8 ou 10 anos, é ajudar a igreja a voltar à simplicidade do Evangelho. Quando todas as coisas para nós apontam para Jesus, a gente está voltando para o caminho certo. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nem posso ensinar em qualquer lugar. Eu nem posso falar isso em qualquer lugar, senão o povo vai me arrebentar. Não que eu me importe muito, mas quando faz 15 anos que eu viajo, conhecendo igrejas em tudo quanto é canto. E eu não sei se você estava aqui, mas a gente falou nos últimos domingos sobre a comunhão dos santos, sobre como que é o nome da tua mensagem? Vida em comunidade. E a gente tem falado sobre voltar para essa simplicidade que é a igreja, que a igreja é a comunhão dos santos, a igreja é relacionamento, a igreja não é um prédio, a igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma organização, a igreja é quando nós estamos juntos, dividindo a nossa vida uns com os outros e a vida de Jesus. Quando eu olhava para isso, querido, eu sempre olhava e eu pensava em outras igrejas e falava: aquela igreja não é assim. Aquela igreja não tem discipulado. Aquela igreja é uma igreja de evento. Aquela igreja é uma igreja onde o perfil é o povo ia assistir culto, entregar o dízimo, bater palma e ir embora. E eu sempre tinha um pensamento assim: cara, essa igreja ela só é diferente de nós. Eu vou abrir meu coração para você.
essa questão de voltar à simplicidade, à essência de algumas coisas, me leva a me perguntar se esses lugares são igreja de verdade, irmão. Eu sei que é pesado pra caramba, mas é uma igreja por quê? Só porque o nome é igreja evangélica, alguma coisa? Então se eu abrir uma oficina aqui e chamar de igreja mecânica dos últimos dias, vai ser uma igreja? Não vai. E a impressão que eu tenho é que em muito a gente está tão longe da essência do evangelho que a gente não consegue nem voltar mais. Nessas meus momentos de lazer, fazendo comentários eu preciso parar com isso, eu acho, em postagens na internet, eu fiz um comentário lá sobre a importância do confronto do pecado e algumas coisas. Irmão, só crente comentando. E aí você olha como a gente está longe disso. Uma pessoa entrou e comentou assim: entendo o seu ponto de vista, mas e se ele é feliz assim? E se ele não quer ajuda? E se ele não quer ninguém se metendo na vida dele? Será que não seria muito invasivo da parte da igreja fazer isso? Irmão, eu me controlei, porque eu fiquei bem com raiva na hora, mas eu tentei ser super educado. Eu falei: amigo, se alguém não quer expor sua vida, não quer ser confrontado, não quer que as pessoas apontem o dedo para ajudar ele a ver o que é certo e o que é errado, não quer confronto, não quer dar satisfação para ninguém, o lugar dele não é a igreja, porque a igreja é exatamente todas essas coisas. A igreja é gente entrando um na vida do outro. Por isso que a gente vai ver inúmeras vezes se repetindo no Novo Testamento, uns aos outros, o mutuamente, o como ferro afia o ferro. Isso é igreja. Então, se eu não tenho isso, será que eu sou igreja de verdade? Então eu vou num prédio que tem um CNPJ, que tem uma conta de banco, que eu posso mandar meu dízimo, eu bato palma, eu ouço uma palavra, eu vou embora. Isso é igreja? Eu vou ser extremamente sincero, eu acho que não é. Acho que isso não é igreja. Eles podem chamar de igreja. Então não é uma igreja que funciona diferente. Para mim, assim, olhando para a Bíblia, alguém me fez uma pergunta, ou me contou que assistiu isso, não lembro quem foi, mas falou assim: imagina que você se converteu sozinho lendo a Bíblia. E você, foi o Braguinha, era mais ou menos isso, se converteu sozinho, se converteu lendo Atos dos Apóstolos. E aí você entra numa igreja evangélica hoje, será que você olha para isso e fala: isso aí que é aquilo que eu li em Atos, isso aí que é a igreja que os apóstolos falaram? Será que a gente vai ter essa visão? Então, querido, eu quero em um último momento, eu não sinto direção de fazer nenhum apelo, eu queria só que a gente pudesse cantar uma canção cristocêntrica aqui e adorar o Senhor. Mas por isso que é tão importante duas coisas que a gente bate vez após vez: igreja é mesa, é relacionamento. Não se esconda, não se feche. Você precisa ter alguém para ser honesto o suficiente para olhar para você e falar que você está errando. Você precisa ter alguém próximo o suficiente para perceber que você está errando. Você precisa estar perto o suficiente de alguém para ajudar essa pessoa quando ela errar. Você sabe que quando eu falo algumas coisas, né, nessas conversas, uma das primeiras coisas que as pessoas falam: quem convence é o Espírito Santo. Querido, eu esqueci a referência agora, mas diz assim: quem leva um irmão a se converter, a ser convencido do arrependimento, salva a vida dessa pessoa. Então é claro que o Espírito Santo convence, mas ele usa quem? Eu e você.
A igreja é esse lugar de mútuo cuidado. Então, em primeira coisa, a importância da comunhão. Eu não sei por que Deus tem gritado isso tanto no nosso coração, porque se a gente está nos últimos dias mesmo, vamos falar a verdade, irmão, a gente estava vivendo tudo tranquilo, um vírus, uma pandemia mudou o mundo de cabeça, virou o mundo de cabeça para baixo, fechou as igrejas. Quando eu olho para a descrição de algumas coisas no Apocalipse, falando de quantas pessoas vão morrer, da carne, dos olhos apodrecendo dentro das órbitas, cara, e eu olhando para a guerra, eu penso no estrago que pode fazer uma bomba nuclear. Você entende como é frágil o sistema que a gente vive e como um dia pode mudar toda a história. E talvez a gente não possa mais ter um prédio. E talvez a gente não tenha mais liberdade de cultuar assim. Mas se existe a comunhão dos santos, existe igreja. A gente pode ser igreja sem o prédio. Agora a gente pode ter o prédio e não ser igreja. E a outra coisa é o discipulado. Então, se você não está numa living, procure. Você precisa de comunhão, você precisa de relacionamento. A gente precisa voltar à simplicidade das coisas. A gente tem curso de tudo quanto é coisa. E eu não sou contra curso, irmão. Inclusive, a gente está tendo o 3º módulo de escatologia, falando sobre CPF do anticristo. Grandes revelagens dos últimos dias. Não, a gente está falando sobre grande tribulação, arrebatamento e milênio. Até me perdi de onde que eu estava agora. De curso. Mas a gente tem tanto adereço e a gente não tem coisas elementares. A gente não tem escola bíblica, a gente não tem vigília, a gente não tem reunião de oração. Então está na hora da gente voltar às coisas simples. Eu não sei se é porque o pau vai fechar e o negócio vai apertar, mas a gente precisa ser igreja. Se você não está numa living, você precisa ir. Se você está numa living, irmão, tenta ser discipulado. Apesar de a gente ensinar que o discipulado é um privilégio, você tem que conquistar esse lugar, é extremamente necessário. Eu acho, talvez você passou por um monte de igreja, né, e igreja que tinham grupos familiares, célula, qualquer coisa que você possa chamar. Uma coisa que se ensina muito é que todo mundo é líder. Todo mundo, você tem que se desenvolver na igreja, você tem que liderar. Eu, particularmente, não acho que todo mundo tem que ser líder. Mas eu acho, sim, que todo mundo precisa discipular. Porque discipular é fazer o que Jesus fez. Discipular é a grande comissão. Discipular é simplesmente dar para alguém aquilo que eu já recebi. Mas para dar, eu preciso receber primeiro. As pessoas ficam com medo, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei para um menino que eu discipulava e ele tinha assim, 3, 4 anos de conversão. E quando eu apertei ele, falei, cara, tá na hora de você cuidar de alguém, de você discipular alguém. Ele falou, Farley, eu não posso. Eu tô nos primeiros passos da fé. Eu falei, não tem problema, vamos achar alguém que está engatinhando. Por quê? Porque discipular é simplesmente dar para alguém aquilo que você já recebeu. A gente precisa voltar, querido, para a simplicidade do Evangelho, para a simplicidade de Jesus, para a centralidade de Jesus, de entender quem Ele foi, quem Ele é e o que Ele fez. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu procurei compartilhar essa mensagem da melhor forma que eu pude, Senhor. O Senhor sabe o quanto essas coisas queimaram no meu coração, o quanto isso mexeu comigo, com o meu entendimento sobre adoração, inclusive. Mas como se Jesus não conseguiu trazer esse nível de revelação para os discípulos, ele disse, o Espírito vai testificar a meu respeito e Ele vai fazer vocês conhecerem sobre mim.
Eu te peço que o teu Espírito chegue aonde eu não consigo chegar. Eu te peço que o Senhor se revele a nós nesses dias, Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos conhecer o seu coração, nós queremos conhecer aquilo que o Senhor está fazendo, nós queremos conhecer aquilo que o Senhor deseja, nós queremos conhecer para onde o Senhor está indo, nós queremos conhecer a sua vontade, Deus, o seu caráter. Que esse Espírito que revelou Jesus aos discípulos, esse Espírito que revelou o Evangelho aos discípulos, que esse mesmo Espírito revele você, Jesus, a nós. Que esse mesmo Espírito revele o pecado, a justiça e o juízo, Senhor. Que esse mesmo Espírito revele o Evangelho a nós, que nós possamos voltar, Senhor, a esse lugar de simplicidade, de centralidade de Jesus. Senhor, desde que a gente começou esse trabalho aqui, tem sido diferente toda vez que eu falo o seu nome, Jesus. Toda vez que a gente está na adoração aqui e o seu nome é proclamado, meu coração queima, Jesus. Ah, Jesus. Jesus, o cordeiro que foi morto. Jesus, o sacrifício agradável. E Jesus, o sacrifício de uma vez por todas. Jesus, o sacrifício contínuo. Senhor Deus, nós entramos na tua presença. Nós entramos na sua presença trazendo em nós o sacrifício agradável. Nós entramos na sua presença apresentando Jesus, o Cordeiro sem mácula, sem pecado. Nós te apresentamos, Deus, o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós temos ousadia em chegar diante do trono da graça, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor. Ah, Deus, nós entramos nos precedendo o Cordeiro, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Nós declaramos aqui, nós nos chegamos à sua presença em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É com as mãos lavadas no sangue de Jesus, com as nossas vestes aspergidas, lavadas pelo sangue de Jesus. Nós entramos na sua presença, nós entramos diante do trono da graça, com as nossas vestes manchadas pelo sangue do Cordeiro. Receba, Jesus. Receba, Senhor Deus.